Rapaziada, quem não for inscrito no canal, se inscreva aí que esse é o momento. Deixa o like, hypa e comenta quais obras vocês querem ver aqui no canal. E tamo junto e bora pro vídeo. O campo treme com os ataques que cruzam o ar, e um monstro colossal avança, abrindo sua boca descomunal para lançar uma descarga de sangue que explode contra Lin Chen, arremessando-o longe. Assustado, ele se pergunta como o maior cultivador de magos do mundo poderia acabar diante de uma besta mutante tão selvagem. A criatura cai no chão com estrondo, e quando Lin ergue o olhar vê Guo Jiaji e Shu Zihui surgindo à sua frente. Aliviado, ele agradece aos céus, acreditando que vieram para salvá-lo, mas Jiaji fala friamente que não esperava que ele tivesse vindo atrás do pingente de peixe só porque ela pediu, dizendo que sempre foi um bom homem, disposto a satisfazê-la em tudo, e que aceitará aquele anel como último presente, lembrança de sua lealdade. Lin, confuso, pergunta o que ela quer dizer. O casal se beija diante dele, seus olhos se arregalam em choque, e Jiaji revela que ela e Zihui estão juntos, que ele está condenado, e que só vieram se despedir. Sentindo-se traído, Lin pensa em como os tratou como família, apenas para ser enganado. Uma rajada de poder o atinge e sua visão se apaga. Quando desperta, um alarme toca. Lin se levanta atordoado, reconhecendo o dormitório da universidade. Ele questiona como ainda está vivo depois de ter sido esmagado pelo Dragão da Tocha, chefe do Reino da Ascensão, e se pergunta onde estão seu anel de armazenamento e seu Danfu. Ao olhar para a data, percebe, 7 de agosto de 2040, voltou exatamente um dia antes do início do jogo, 10 anos atrás. Surpreso, recorda-se do boato de que o pingente de peixe supremo, artefato da besta mutante mais poderosa, poderia reviver o portador. Nunca imaginaria que fosse verdade. Ainda bem que não guardara no anel, ou teria sido roubado por aqueles dois traidores. Ele se lembra de ter amado Guo Ji por 10 anos, mas ela acabou com Shu Zihui, o irmão de confiança. Eles roubaram seus tesouros, elixires e o lançaram à morte. Agora, com os céus lhe dando uma segunda chance, Lin jura que os dois sentirão a dor da traição. O toque do celular interrompe seus pensamentos. O nome salvo como Vadia Louca aparece na tela. Ele atende. A voz feminina diz que faz tempo que não se veem e que precisa contar algo importante. Lin lembra-se de que exatamente 10 anos atrás, naquele mesmo dia, ela ligou dizendo que viu Guji beijando outro homem. Na época, ele não acreditou e rompeu todo o contato. Agora, emocionado, pede desculpas. Ela estranha o tom dele e pergunta o motivo. Ele responde que é apenas emoção. Impaciente, ela insiste que não tem tempo para jogos e revela que acabou de ver Guji beijando outro homem e entrando em seu carro esportivo. Lin responde calmamente que entende. Surpresa com a serenidade dele, ela pergunta se está bem, temendo que esteja escondendo algo. Lin muda de assunto e pergunta se ela conhece o jogo Kate Wastelands. Ela responde que sim, que a propaganda está em todo lugar e que o jogo foi desenvolvido pela IA Universal NUA. Lin então afirma que pretende se tornar um jogador profissional. Em seus pensamentos, ele sabe que Kate Wastelands não é um simples jogo de realidade virtual, mas algo que mudará o mundo. Em 5 anos, realidade e jogo se fundirão, e quem começar cedo terá vantagem absoluta. Do outro lado da linha, ela o parabeniza, dizendo que, se ele se destacar, terá um futuro ilimitado. Ele confirma que está decidido, que sairá do dormitório em 2 dias para se dedicar inteiramente ao jogo. Ela o felicita, mas se prepara para desligar. Lin a interrompe e pede que espere. Explica que o jogo exige equipamentos caros e seu limite de saque foi estourado no dia anterior, e pergunta se ela pode ajudá-lo. Lin ouve a voz irritada da vadia, dizendo que não pode ajudá-lo porque está falida, e ainda o acusa de ter insistido em dar um presente de aniversário caro demais para Guojie no dia anterior, afirmando que agora colhe o que plantou, e logo desliga a chamada. Ele suspira, frustrado, perguntando por que não renasceu um dia antes, quando uma notificação chega ao seu celular, uma mensagem cobrando a taxa da assinatura da academia pelos próximos anos e lembrando que deve pagar o quanto antes. A própria vadia louca acrescenta que, se não puder ir treinar por causa dele, vai usá-lo como saco de pancada. Lin responde que não precisa se preocupar, porque devolverá o dinheiro. Depois, deitado na cama, ele observa o relógio e percebe que falta apenas 1 segundo. Pronto para o momento, olha para o anel em seu dedo, que emite um brilho vermelho intenso em seus olhos, e logo é invocado para outro lugar, entrando oficialmente no jogo. Ele declara que, após 10 anos, voltou ao ponto onde os sonhos começam. À sua frente surge Lady Nua, tão resplandecente que as pessoas ao redor mal conseguem enxergar claramente. Lin pensa que essa é a primeira etapa ao entrar no jogo.
aparentemente simples, mas cheia de mecanismos ocultos, exigindo cautela. Enquanto alguns jogadores assoviam e tentam chamar a atenção dela, Lin bate a mão na própria testa, considerando todos uns idiotas por terem pensamentos impróprios sobre a deusa. Então um círculo mágico começa a sugar os jogadores, e Nua comenta como são barulhentos. Lin sabe que caso a punição seja leve, aqueles que a desrespeitarem ficarão confinados, mas se for severa terão seus atributos reduzidos permanentemente, e que só conquistará o favor dela quem demonstrar sinceridade absoluta. Nua o observa e diz que ele parece decente, perguntando se deseja entrar no caminho do cultivo e se tornar um imortal. Lin responde que sim, apresenta-se formalmente e pede suas bênçãos. Ela aceita, concedendo-lhe um bom destino, e libera uma energia poderosa. Ele pensa que um talento inato está prestes a ser revelado. Recorda que em sua vida anterior recebeu o talento, prodígio dos negócios, algo inútil a longo prazo, pois apesar de dar desconto em lojas, acabou sendo descartável. Decide que mesmo se fosse esse de novo, não se importaria. Talentos inatos não definem tudo. Com sua experiência acumulada em Keith Wastelands, sabe que mesmo um começo ruim pode ser superado. A energia o envolve, seus olhos brilham, e o sistema anuncia que ele obteve um talento inato. Surpreso, percebe que desta vez seu destino foi alterado. O novo talento é incrivelmente poderoso, mas também cheio de riscos, e entende que quanto maior o perigo, maiores serão as recompensas. Nua então declara que já concedeu um talento, mas agora ele deve escolher seu avatar. Lin observa os modelos básicos e nota que, apesar de semelhantes, cada um traz atributos diferentes. Reconhece um como o maior valor de carisma entre todos, já que personagens atraentes recebiam missões com mais facilidade, tinham a atenção dos NPCs e até oportunidades de cultivo duplo, enquanto ele ficou prejudicado. Agora quer corrigir essa humilhação e aproveitar ao máximo o carisma. Nua continua e abre um pergaminho, mostrando os locais de nascimento possíveis. Lin reflete que as 4 terras estão ligadas às principais profissões de Keith Wastelands: Yongning para cultivo mágico, Yuehua para cultivo médico, Muxian para cultivo de armas e Huafeng para cultivo corporal. Ele analisa. O cultivo define o limite de armas e técnicas, o espírito influencia magia e medicina, a compreensão facilita o aprendizado, o carisma determina interações com NPCs, e a sorte fala por si mesma. Desta vez, todos os seus atributos inatos estão no máximo desde o início, e se escolher o caminho mágico, logo se tornará o maior cultivador de magos. Mas também recorda que, apesar da força em batalhas em equipe, o cultivo mágico é fraco em combates individuais, e na vida passada morreu facilmente por essa escolha, além de ter seguido esse caminho apenas porque Guodi queria. Agora, decidido a viver para si mesmo, escolhe Muxian, o domínio das armas. O pergaminho desaparece e Lin reflete que, nesta vida, se deseja ser o número 1, terá de enfrentar ataques de todos os lados. Mas o caminho da espada, com seu maior dano em alvos únicos, não teme tais desafios. Determina que será o cultivador de espadas mais forte, aquele que cavalga no vento e domina o mundo das artes marciais. Uma luz intensa o envolve, e ele é transportado para a aldeia dos iniciantes do continente Muxian, onde uma claridade dourada anuncia sua chegada. Os jogadores se aglomeram, alguns pedindo para serem carregados, outros querendo saber onde encontrar missões, e até um garoto que se apresenta como Zangai Lengxiao grita se alguma garota quer formar casal. Fascinados pelo cenário, muitos comentam como o jogo parece real, como se realmente tivessem sido transportados para outro mundo, e o garoto chega a declarar que sente vontade de recitar um poema diante de tanta beleza. Para Lin, tudo é nostálgico, uma cena idêntica de sua vida anterior. Logo, os novatos percebem a presença de um velho NPC e se empurram na esperança de conseguir uma missão oculta. Lin apenas sorri, achando-os tolos, já que um personagem tão óbvio jamais daria algo tão raro. Em vez disso, decide seguir direto para a seita da espada, tranquilo, pois conhece o caminho melhor do que ninguém. No entanto, uma voz chama por ele. Virando-se sem entender, vê Queen Yan, dona da alfaiataria da vila. Ela pergunta se ele deseja uma missão, oferecendo-se para providenciar algo especial. Os jogadores ao redor se entreolham, intrigados, questionando se aquele belo jovem seria um NPC disfarçado. Kui o envolve em um abraço inesperado e confessa que está solteira desde a morte do marido 5 anos atrás. Sugere que, se a missão parecer difícil, poderia ajudá-lo a completar junto com ele, e pergunta se aceita. Lin entende imediatamente, é o efeito de seu carisma no máximo.
Espantado, pensa que um valor tão alto realmente traz vantagens absurdas. Conclui que, se aceitasse e aumentasse a favorabilidade com a viúva, em poucos dias teria chances até de cultivo duplo. A ideia o tenta, mas se repreende, lembrando que seu objetivo é se tornar o maior espadachim, não se distrair com beleza logo de início. Recusa educadamente, prometendo que um dia voltará, e Kui sorri afirmando que estará à espera. Ao sair, os jogadores murmuram incrédulos, dizendo que ele rejeitou algo único e que até a viúva NPC estava interessada nele. Ela mesma comenta que não acreditam no que viram e pede que se lembrem de aceitar a missão na próxima oportunidade. Lin se mantém firme, afirmando a si mesmo que não deve perder tempo com tarefas secundárias, pois a verdadeira oportunidade da vila está próxima. Aproxima-se de uma cabana onde, segundo boatos, só haveria um ferreiro surdo que não respondia a ninguém. Alguns tentam dissuadi-lo, mas ele apenas agradece e entra, sabendo exatamente o que busca. Do lado de fora, os demais correm para outros pontos atrás de equipamentos fáceis, sem imaginar o que há ali dentro. No interior, o ferreiro martela uma arma incompleta, resmungando que a temperatura é baixa e o fogo não é suficiente. Lin, experiente, percebe que está diante do verdadeiro segredo da vila. Ele ajuda a puxar o fole, fortalecendo as chamas. O velho,